Pessoal, literalmente o Brasil não para de passar vergonha, né? Quando perguntado sobre Bolsonaro, né, estar na posse do Donald Trump para o Milei, qual foi a resposta do Milei? O regime do Brasil, do Lula, não deixou o Bolsonaro participar. Afinal, estamos num regime democrático ou não? Estamos quase num regime venezuelano? Pois é. Dá uma olhada nessa informação que eu trago para você de primeira. Sobre Bolsonaro, por favor. Bolsonaro. Sobre Bolsonaro, para a prensa de Brasil. Amigo, y lamento mucho que el régimen de Lula no lo haya dejado venir. Meus amigos, é impressionante como a perseguição ao Bolsonaro atinge níveis inacreditáveis. Agora, até na posse do Trump, ele foi impedido de comparecer. Isso mesmo. Enquanto líderes como Javier Milei, da Argentina, colocam o dedo na ferida ao chamar o que vivemos de regime Lula, aqui o STF continua a ser usado como ferramenta para barrar o maior líder conservador que o Brasil já teve. Mas vamos ao contexto. O ministro Alexandre de Moraes negou a devolução do passaporte de Bolsonaro e o impediu de viajar aos Zezelas. Ou seja, mais uma vez o sistema tenta silenciar e isolar Bolsonaro. E por quê? Simples. Medo. Medo do peso que Bolsonaro tem na política global e, claro, no coração do povo brasileiro. A imprensa internacional repercutiu amplamente a ausência de Bolsonaro na posse de Trump. Por que será que isso chamou tanto a atenção? Porque Bolsonaro e Trump compartilham um mesmo ideal: o de lutar contra o sistema corrupto que insiste em colocar os interesses de uma elite globalista acima do povo. E isso incomoda muita gente. Milei, como sempre, não perde a oportunidade de apontar o dedo para o PT, chamando atenção para como o regime Lula opera. Mas o mais curioso é que a própria imprensa petista tentou desmentir Milei, dizendo que a decisão partiu do STF. Ah, claro! Como se o STF não fosse um braço do petismo em ação, usando o manto da justiça para travar a oposição. Agora vamos pensar um pouco. Por que impedir Bolsonaro de participar de um evento tão importante? Isso não é só um ataque ao Bolsonaro, mas uma tentativa de apagar a relevância do Brasil no cenário internacional. Lembram do governo Bolsonaro? Ele colocou o Brasil no mapa, com respeito, com acordos bilaterais, defendendo a soberania nacional como nunca antes. Hoje, com Lula, o Brasil voltou a ser um fantoche de interesses internacionais. Enquanto Bolsonaro era aplaudido de pé em eventos internacionais, Lula só aparece em manchetes para ser acusado de fazer alianças com ditaduras. Qual é o legado que queremos? E vou ser bem claro, o STF está jogando um papel que vai além da justiça. Está atuando politicamente, tomando decisões que não refletem o interesse do povo, mas sim o desejo de proteger o status quo. Impedir Bolsonaro de ir aos exílios é um recado de que a oposição será sufocada. Mas o que eles não entendem é que Bolsonaro não é só um homem. Ele é um movimento, é a voz de milhões de brasileiros que não aceitam viver de joelhos. É curioso também observar como a esquerda adora falar de democracia, enquanto usa todas as ferramentas possíveis para calar quem discorda deles. A posse de Trump, com líderes como Milei presentes, simboliza uma nova onda conservadora se levantando no mundo. E isso é o que mais apavora o PT. Eles sabem que o povo acordou, que não aceita mais as mentiras que foram empurradas goela abaixo por décadas. E o STF? Bem, o STF parece estar mais interessado em manter Bolsonaro longe dessa nova onda conservadora do que em garantir justiça. E por fim, quero deixar uma reflexão. Até quando o Brasil vai permitir que um grupo de iluminados decida quem pode ou não representar o nosso país lá fora? Bolsonaro é um símbolo do Brasil que dá certo, do Brasil que trabalha, do Brasil que luta contra a corrupção. Impedir sua presença em um evento internacional tão importante é mais do que uma decisão política. É um ataque ao Brasil e a tudo o que representamos. Mas uma coisa é certa. Podem tentar barrar Bolsonaro, mas jamais conseguirão apagar o legado que ele construiu e o impacto que ele continua a ter. Pessoal, o senador e ex-ministro Rogério Marinho também, deu o seu parecer, teceu suas críticas sobre essa apreensão do passaporte. Ele citou o fato de que o Lula podia andar livremente, enquanto tinha condenações nas costas. Olha só o que foi dito pelo senador e análise aqui para vocês. Pessoal, o que estamos vendo no Brasil de hoje é o que podemos chamar de justiça seletiva em sua forma mais clara. Enquanto a oposição política é sufocada, o sistema se protege com unhas e dentes para blindar
aqueles que fazem do seu jogo de poder. A postagem do ex-ministro Rogério Marinho trouxe à tona um exemplo gritante. Como o Supremo Tribunal Federal, em 2018, autorizou Lula a viajar para fora do país, mesmo condenado em segunda instância, enquanto hoje, com Bolsonaro, vemos restrições absurdas, como a retenção de seu passaporte, sem qualquer condenação transitada em julgado. E aqui vai a pergunta: onde está a coerência? O mesmo tribunal que permitiu Lula sair para discursar sobre combate à corrupção, agora age para barrar Bolsonaro, um líder que trouxe avanços reais para o país. Parece que a ideia é clara: vale tudo para eliminar o opositor político. Se isso não é uma afronta à democracia, então eu não sei o que é. A Venezuela está logo ali, como lembrou Rogério Marinho, e o Brasil, infelizmente, caminha a passos largos na mesma direção. A questão vai além da injustiça contra Bolsonaro. O que vemos aqui é um sistema que faz de tudo para manter seus interesses protegidos, mesmo que isso signifique abrir mão da coerência e da jurisprudência. O mais irônico é que aqueles que mais falam em defender a democracia são os primeiros a rasgar a Constituição quando se trata de eliminar adversários. A perseguição ao Bolsonaro não é apenas uma injustiça contra ele, mas contra todos os brasileiros que acreditam em liberdade e respeito às leis. Agora façamos uma reflexão sobre os contrastes. Durante o governo Bolsonaro, vimos um líder que enfrentou o sistema, governou com austeridade e colocou o Brasil em um caminho de ordem e progresso. Lula, por outro lado, representa o retorno de um projeto político que prioriza o jogo de poder acima dos interesses do povo. E o Supremo Tribunal Federal, em vez de atuar como guardião da Constituição, escolheu se alinhar com essa agenda, comprometendo a confiança que o povo deveria ter no judiciário. Esse episódio só reforça a importância de continuarmos atentos e vigilantes. Não podemos aceitar que o Brasil se transforme em uma versão de países como Venezuela ou Cuba, onde o sistema político se fecha em torno de si mesmo, silenciando opositores e minando qualquer possibilidade de alternância de poder. A luta pela liberdade e pela justiça é contínua, e é nossa responsabilidade como cidadãos cobrar coerência e responsabilidade de todas as instituições. Aqui é o filósofo Paulo Andreza fazendo uma análise diretamente para o canal do Dr. Sandro Gonçalves. Pessoal, vamos falar sobre mais um episódio que escancara como nossas instituições estão sendo corroídas por alinhamentos políticos e pela instrumentalização ideológica. A detenção de um advogado dentro de uma base militar no Rio de Janeiro, como relatado pela Gazeta do Povo, é emblemática de um Brasil onde as instituições parecem ter perdido completamente o rumo. Tanto a Ordem dos Advogados do Brasil quanto a Marinha saem desgastadas desse caso, mostrando que ambas estão mais preocupadas em se alinhar politicamente do que em cumprir suas reais funções. Começando pela Ordem dos Advogados do Brasil, é impossível não criticar a postura seletiva e oportunista que a instituição tem adotado. A Ordem, que deveria ser a guardiã das prerrogativas e da liberdade, escolheu fechar os olhos para os abusos de poder cometidos pelo governo Lula. Onde estava a Ordem quando vimos perseguições políticas, bloqueio de redes sociais e o cerceamento de vozes conservadoras? Silenciou, covarde e conivente, porque se tornou uma extensão ideológica do governo. Agora, em um episódio envolvendo a Marinha, a Ordem surge com discursos inflamados, evocando narrativas de tortura e autoritarismo, como se estivéssemos vivendo os anos 60. Que credibilidade tem uma instituição que escolhe se indignar apenas quando é conveniente para sua agenda política? Mas a crítica não para por aí. A Marinha também não está isenta de culpa. A detenção do advogado, com base no artigo 147 do Código Penal Militar, pode até ter respaldo na lei, mas não podemos ignorar o contexto. A Marinha, que historicamente era vista como uma das instituições mais respeitadas do Brasil, perdeu muito de sua credibilidade ao se alinhar de forma descarada com o governo Lula. Onde estão as Forças Armadas que, em tempos recentes, eram vistas como guardiãs da soberania e do povo brasileiro? Hoje, infelizmente, parecem estar mais preocupadas em preservar uma relação cordial com o Planalto do que em proteger os interesses da nação. Esse alinhamento da Marinha com o governo Lula é uma traição à confiança do povo brasileiro. As Forças Armadas deveriam ser uma instituição acima de disputas políticas, comprometidas apenas com a Constituição e com o bem-estar do país. No entanto, o que vemos é uma Marinha
que, ao invés de atuar com independência e firmeza, parece estar cedendo às pressões de um governo que tem feito de tudo para desmoralizar e enfraquecer qualquer resistência institucional. Esse caso específico é um reflexo de algo maior, a crise de credibilidade das nossas instituições. Tanto a Ordem dos Advogados do Brasil quanto a Marinha estão perdendo o respeito do povo porque escolheram se alinhar com interesses políticos ao invés de cumprir suas verdadeiras missões. Enquanto a Ordem se preocupa em atacar as Forças Armadas para agradar o governo, a Marinha parece mais interessada em manter sua relação com o Planalto do que em honrar o papel que a história lhe confiou. O povo brasileiro merece mais. Merece uma Ordem dos Advogados do Brasil que defenda todos, sem seletividade, e que não seja cúmplice de um governo que persegue opositores e sufoca a liberdade. Merece uma Marinha que esteja acima de conchavos políticos, que represente a força e a independência das Forças Armadas, e não uma instituição que dá a impressão de estar ajoelhada diante do governo. Meus amigos, esse episódio é um alerta. Se nossas instituições continuarem a se degradar dessa forma, quem estará ao lado do povo quando for necessário defender a liberdade e a democracia? Que esse caso sirva para reacender a discussão sobre o papel dessas instituições e para exigir delas o compromisso que até agora tem faltado. A Ordem dos Advogados do Brasil e a Marinha precisam lembrar que sua lealdade deve ser ao Brasil e ao povo, não a interesses políticos momentâneos. Amigos, temos aqui um exemplo claro de como liderança faz toda a diferença. Segundo o deputado Alexandre Ramagem, a Argentina tem apresentado melhora significativa na economia e uma diminuição histórica nos índices de criminalidade, chegando à menor taxa de assassinatos em 25 anos, conforme publicado pela Folha de São Paulo. Agora eu pergunto, alguma semelhança com o governo de Jair Bolsonaro? Claro que sim. É só colocar no poder um líder comprometido com a austeridade, eficiência e o bem-estar da sociedade que os resultados aparecem. Sob o comando de Javier Milei, a Argentina começou a corrigir os erros de anos de políticas desastrosas da esquerda. Milei, assim como Bolsonaro, entende que segurança pública, ordem e responsabilidade fiscal são pilares essenciais para qualquer nação que deseja prosperar. Durante o governo Bolsonaro, vimos algo semelhante no Brasil. Índices de criminalidade em queda, com redução de homicídios e outros crimes violentos, além de uma economia mais robusta e um compromisso inabalável com os valores da família e da liberdade. Mas enquanto a Argentina segue nessa direção, o Brasil parece estar andando na contramão. Sob o governo de Lula, estamos testemunhando um aumento da criminalidade, inflação elevada e políticas que priorizam aliados ideológicos em vez do bem-estar da população. É como se o governo atual estivesse determinado a desfazer todos os avanços conquistados nos últimos anos. E o mais revoltante é ver a grande mídia ignorar essas comparações óbvias, preferindo focar em narrativas que protegem o governo petista. A realidade é que o modelo de gestão austera e comprometida adotado por Milei e, anteriormente, por Bolsonaro, é o caminho para a verdadeira prosperidade. Quando o governo se preocupa em reduzir gastos desnecessários, valorizar a segurança pública e respeitar a liberdade individual, os resultados aparecem. É isso que está acontecendo na Argentina, e é isso que vimos no Brasil durante o governo Bolsonaro. Então, meus amigos, fica aqui o alerta. Precisamos continuar atentos e lutar para que o Brasil retome esse caminho de crescimento e ordem. A Argentina já está mostrando que é possível reverter anos de políticas erradas com coragem e determinação. Nós também podemos fazer isso, desde que tenhamos líderes comprometidos com os verdadeiros valores que constroem uma nação próspera e livre.